Daqui para frente, cada vez mais vamos ouvir falar sobre eleições. E o prazo para tirar o título está acabando, 4 de maio. E para analisar toda essa situação, principalmente em relação aos eleitores jovens, convidei Leonardo Patrick, que é analista de políticas públicas. Léo, a gente está vendo uma movimentação muito grande do Tribunal Superior Eleitoral e dos partidos para os jovens tirarem os eleitores, né? Porque a adesão está muito baixa, mas pelo menos está crescendo. Segundo o TSE, de março para fevereiro, houve um aumento de 27%, ou seja, 445 mil jovens de 16 e 17 anos tiraram o título. Eles não são obrigados a tirar. Vamos falar de Ipatinga? Consultando o site do TSE, em março, foram cerca de 917 jovens com títulos registrados nessa faixa etária, 116 a mais do que em fevereiro, quando era 801. Quando a gente pensa em Patinga, né, cerca de 180 mil eleitores, nem 1.000 jovens com título nessa faixa etária, é pouco, né, Léo? Sim, obrigado, Vanessa, pelo convite. Quero saudar aqui o Portal Zug. Realmente ainda não entrou na agenda do jovem que este ano nós temos eleições, né, dos jovens de Patinga. Apesar de termos no país uma mobilização e uma campanha nacional que o próprio TSE está puxando, endossada por vários partidos, em Patinga o jovem ainda não assimilou que em outubro nós teremos eleições para 5 cargos, né? São eleições gerais para deputado estadual, deputado federal, senador da República, governador e presidente. A gente está vendo nessa mobilização para os eleitores que não são obrigados, né, a tirarem o título, mas o que você percebe de modo geral? O brasileiro está menos motivado a votar? Na realidade, de um tempo para cá, o brasileiro ele tem comparecido menos nas urnas. Os dados são que nós tivemos um aumento das abstenções, também aumentos de votos brancos e nulos. Inclusive, em muitos pleitos, as pessoas até brincam, né, que o resultado dos mais votados são as abstenções, seguido de brancos e nulos, e posteriormente o candidato eleito. Então, em função das questões que aconteceram na política nos últimos anos, os eleitores têm se omitido, né, têm tido essa omissão em participarem de um processo que ele é um processo muito importante, porque a política ela conduz as decisões do nosso país, ela conduz inclusive os nossos direitos, né? Nós somos regidos por 2 poderes políticos, que é o executivo e o legislativo, e também temos um poder judiciário que é organizado por parte de ações políticas, porque o legislativo, uma das suas funções é criar leis que o judiciário tem o seu papel de fazer cumprir. Então, as pessoas precisam ter maior compromisso com a política e se resgatarem sua participação dentro da política hoje no Brasil. Falando especificamente sobre a questão dos jovens, né, a gente vê muito essa questão falando da geração Z, né, metaverso, geração Z muito presente, né, nas redes sociais, quase tudo passando pelo digital. No Twitter e em outras redes sociais, a gente vê pessoas assim muito incisivas manifestando, seja por memes, seja, né, de um outro tipo de situação. Aí a gente vê, né, essa atuação muito forte nas redes sociais e na política não vai tanto assim, né? O jovem tem outras preocupações, principalmente os jovens brasileiros que hoje têm muitos desafios colocados, inclusive a questão de organizar seu projeto de vida, né? Os jovens brasileiros, os que estão em periferia, no ensino público, têm suas vidas perpassadas por inúmeros problemas sociais, pelo desafio de ingressar no mercado de trabalho. E os jovens de classe média, que têm um outro perfil econômico, esses jovens têm preocupações que são com relação ao ingresso no ensino superior, a constituição de sua carreira profissional, e que também é parte, né, da questão do mercado de trabalho. Portanto, pensar que a política ela é um elemento importante na vida do jovem, tem se tornado como expressa nas redes sociais,
e cada vez mais a gente, inclusive, tem a cultura do cancelamento, campanhas tomam dimensões, né, proporção nacional rapidamente no Twitter, com hashtags que ganham aí vários comentários e vários retweets, né? O jovem, ele está presente nas redes sociais, mas na política, nas grandes manifestações, a última vez que os jovens teve um protagonismo muito grande foi em 2013. Né? Nós tivemos manifestações de lá para cá, mas não com tanto protagonismo dos jovens para que mudanças estruturais fossem feitas na nossa política. Isso não quer dizer que a participação política do jovem esteja restrita. Por isso, essa campanha agora, né, para que os jovens que completam 16 anos até dia 2 de outubro façam um título, e mais do que o título, como você disse, o voto ele ainda é facultativo, que participem da festa da democracia, que são as eleições deste ano. E por que os partidos políticos estão tão interessados também, né, estão se mobilizando para que o jovem se engaje? Existem hoje várias pesquisas que apontam que este é um público em potencial que tem hoje maior interesse em debater as questões políticas do nosso país. É um público que está extremamente crítico à situação que nós estamos enfrentando, a situação econômica, a questão dos direitos sociais. Então, é um público que tem essa sensibilidade para aquilo que está acontecendo, como outros públicos também. Mas o público jovem, ele tem maior facilidade, né, de se empolgar com aquilo que está acontecendo e também de ver na política como o espaço para que ele busque, então, os seus anseios e as suas perspectivas de melhoria de condição de vida. Inclusive por esse momento que eu já disse, que é a constituição do seu projeto, né, de ingressar no mercado de trabalho, de acessar o ensino superior. Então, eles veem na política como um espaço para lutar por esses direitos. Você estava me contando que foi feita uma pesquisa, né, de um instituto, me parece, de Belo Horizonte, traçando assim, esse perfil do eleitorado, né? Sim, o público hoje potencial aqui, o que nós temos visto é uma tendência, são jovens de 18 a 24 anos, que têm algumas posições aí dentro de situação econômica, né, em áreas que são áreas mais periféricas, né, são jovens que têm um ensino médio incompleto. Então tem um perfil hoje do eleitorado que ele, por incrível que pareça, ele está mais sensível a essa agenda que é a política, né? Esse assunto que hoje nós vamos daqui em diante, como você abriu a entrevista, nós vamos escutar falar muito mais dela. Agora, em relação a essa questão do desinteresse de alguns brasileiros, né, pela política de modo geral, né, retomando esse tema, porque a gente tem, por um lado, os fanáticos por política e, por outro lado, um desinteresse. A gente vê que, da mesma forma, talvez, né, já que falei em fanatismo, que a gente não tem tanto aquela falação por Copa, por futebol, o brasileiro se afastou um pouco da política? Se afastou, né? A situação que nós vivemos hoje no Brasil é um pouco também por predomínio daqueles que têm maior polarização, né? Maior posição extremista, né? Porque eu acredito, inclusive, que a polarização é mais uma narrativa utilizada por alguns setores da política que querem criminalizar o posicionamento, né? E, na realidade, não existe essa polarização, existe um extremismo que é conduzido por setores que, no meu ver, nem deviam estar na política. Todos aqueles que defendem a democracia, que consideram um modelo democrático como o melhor para a condução da política, estão dentro de um campo de discussão, e aí, você estando dentro desse campo, não tem polo. Não existe polo porque você está jogando o jogo de acordo com as regras estabelecidas pela democracia. Então, mas o que a gente tem percebido é que o brasileiro ele foi perdendo a identidade da política. Mini reformas eleitorais foram feitas por inúmeras questões, como, por exemplo, financiamento de campanha, também o próprio uso, o predomínio do poder econômico, o abuso de poder econômico nas campanhas eleitorais, muitos candidatos caçados, a judicialização da política, e o brasileiro ele foi perdendo a sua identidade. Aqui em Patinga mesmo nós tivemos já vários prefeitos caçados, e isso fez, a cada novo pleito em que as pessoas tinham que retornar,
fez com que as pessoas fossem perdendo a confiança no processo político, porque aqueles que deviam, inclusive, regular, mediar essas relações, impedir que alguém, por exemplo, com processos viesse a disputar a eleição, permitia que essa pessoa disputasse para depois lhe tirar o mandato. Então, foram vários fatos que foram acontecendo, foram desestimulando o eleitor. Também a questão, como eu dizia aqui antes, a questão dos elementos que a política é composta. A política é dotada de muitos símbolos. Então, antes tínhamos camisa, tínhamos showmício, nós tínhamos o predomínio de banners, cavaletes, e hoje, que até o carro de som, que é um dos principais instrumentos de comunicação de massa, ele só pode estar presente com a presença do candidato. Então, esse é um dos motivos da política ter sofrido um esvaziamento, porque a política ela é corpo, né? Ela é massa, ela é presença de pessoas, e são territórios que estão em disputas com seus territórios e seus símbolos. Então, quando você tem esse esvaziamento da campanha política por questão da justiça eleitoral, mini-reformas que foram feitas, você teve o eleitorado se afastando cada vez mais da política. E a descrença natural, por também votar em candidatos e apoiar propostas que acabam que não são viabilizadas durante a execução dos mandatos. Mas não dá para a gente fazer igual Pôncio Pilatos e lavar nossas mãos, não, porque quem vai estar lá no poder vai ser reflexo da gente, né? Então a gente tem que exercer essa escolha, né? Sim, apesar de todos esses desafios, né, que eu coloco não como problemas, mas desafios, apesar de todas essas questões que nós trouxemos aqui, a política ela continua sendo o principal instrumento de transformação da vida em coletividade. Quando a gente pensa que nós estamos mediados pelo Estado e esse Estado é conduzido por atores políticos, nós entendemos que não tem como, no momento que nós somos convocados a participar, nós abrirmos mãos de estar participando. Então, diante dessa convocação, desse direito, que é escolher os nossos representantes, nós temos que avaliar o histórico dos candidatos, avaliar durante a campanha política as propostas e exercer essa escolha. E, para além dessa escolha, continuar participando, cobrando, fiscalizando, porque o eleitor consciente ele é capaz de conduzir também aquilo que ele escolheu como candidato e como representante. Então, ele também tem que participar, ser um participante não no processo eleitoral de escolha, mas também de cobrança e fiscalização. E nesse primeiro momento, então, até 4 de maio, se organize, entre no site do TSE, do TRE, vê se está tudo certinho com o seu título. E hoje em dia, né, para quem ainda não tirou o título, por exemplo, dos jovens, é possível fazer pela internet. Vai ter até um movimento, né, nesse sábado aqui em Patinga para auxiliar os jovens, né? Sim, os jovens que têm maior habilidade com as ferramentas digitais, mas todos, né, têm a liberdade de fazerem hoje o título pelo aplicativo do TSE ou pelo site do TSE, é muito fácil, com o documento de identidade e com o comprovante de endereço. Você, acessando o site do TSE, consegue confeccionar seu título, regularizar alguma questão que esteja pendente. Isso otimiza muito o trabalho da Justiça Eleitoral e também, endossando essa campanha, né, o PT de Patinga vai estar realizando, a juventude do PT de Patinga estará realizando uma atividade no Parque Ipanema para conversar e sensibilizar os jovens que estiverem presentes no Parque Ipanema neste sábado a estarem fazendo o título de eleitor. Também por ter tido um baixo crescimento dessa campanha aqui na cidade, que a juventude do PT está organizando esse movimento, né? É mais para sensibilizar os jovens do que fazer o título lá durante a atividade, né? Nós entendemos que os jovens, por habilidade nas ferramentas digitais, têm as condições de acessar o aplicativo e fazer o seu título. Nosso papel é de sensibilizá-los pela importância disso. Como o TSE tem feito e vários partidos, né, pelo país mesmo. Artistas, né? É uma campanha que está sendo endossada por muitas figuras públicas para que os jovens, de fato, assumam essa responsabilidade. Muito obrigada, Léo. Mais para frente a gente marca, né, mais alguns bate-papos para falar
O política é um assunto assim que rende, tem muita coisa para a gente falar, principalmente esse ano, porque não dá para deixar para fazer as escolhas para última hora, né? Tem que ir acompanhando, né? Os Com candidatos certeza. ou os pré-candidatos, né? Obrigada, Verdade. Léo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Vanessa. Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber o aviso sobre as nossas reportagens. Zug conteúdo o tempo todo.